Vamos começar aqui então, povo. Joia, né? Estão vendo bem ou tá fora de lugar? Seu quadradinho aí. Tá. Eu consigo ver. Eu não tô conseguindo ver, não. Pra mim tá bem cortado, bem picotado. Dá pra ver a imagem, mas não dá pra ler, sabe? Olha que interessante. Dá pra ver. Não tem problema. Tá. Não dá para ver? Ou não dá para ler? O que que é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar uma tela então, que eu acho que vocês vão conseguir ver. Veja como ficou agora. Ah, agora tá perfeito. Melhorou então? Uhum. Maravilha, maravilha. Gente, vamos lá. Hoje a gente terminou então a Torá, certo? Que são os 5 livros do Pentateuco escritos por Moisés, tá? Pelo menos quase todo o conteúdo escrito por Moisés, tá? A gente tem o finalzinho ali de Deuteronômio, indicando ali que pode ter a participação de outros autores, tá? E assim, e a gente entende que Josué era uma possibilidade para isso, tá? Hoje a gente começa falando aqui sobre Josué. O livro de Josué ele é um livro bastante interessante e ele é um pouco controverso também. Há muita gente na história da teologia que acredita que Josué, com o seu comportamento mais bélico do que o comportamento de Moisés, porque Josué precisa enfrentar algumas batalhas, por exemplo, Josué assumiu o comportamento religioso da época como se fosse um padrão. Qual é esse argumento? O argumento é assim: ah, olha, se Deus está ao nosso favor, ele vai entregar os inimigos nas nossas mãos. Se Deus está contra nós, nós seremos entregues nas mãos dos nossos inimigos. Esse era o pensamento padrão. E esse pensamento ele aparece na Bíblia também. Tá? Então, quando você vai conhecer um pouco de história nórdica, história das batalhas medievais, batalhas antigas, você vai ver que tinha muito pensamento disso. Os romanos venciam uma batalha, Marte está ao nosso favor. Marte se agradou de nós e Marte entregou os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Tá? Isso é um pensamento comum das religiões antigas. Né? E você vê esse comportamento acontecendo no livro de Josué. Então, a exemplo do que acontecia nas religiões antigas e nas batalhas antigas, há essa crítica ao livro de Josué, de que Josué decidiu sair enfrentando um monte de gente, e porque venceu, o Senhor entregou debaixo do meu pé. Entende? Ou seja, reproduzindo o pensamento da época em relação a batalhas que aconteciam com todos os povos. Então, assim, fazendo então análise textual fria, você vai entender que o pensamento militar de Josué, ele era o mesmo pensamento militar dos filisteus, o mesmo pensamento militar dos heteus, jebuseus e todo o povo ali perto. E é o mesmo pensamento militar das religiões que ainda ocupavam espaço militar, por exemplo, como os romanos, como os gregos. Os gregos venciam a batalha, Ares nos abençoou e entregou os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Então esse é o mesmo pensamento que narra um pouco da história de Josué. Como é que nós, cristãos, entendemos isso? Nós entendemos que o pensamento humano, até o pensamento de Josué, poderia ter sido isso mesmo. O nosso entendimento é que o nosso Senhor, ele constrói a sua história independente do pensamento humano.
Então, assim, Josué podia ter tido mesmo esses pensamentos. Pensamento, olha, já que nós vencemos é porque o Senhor mandou, e talvez o Senhor não tivesse mandado. E aí é uma questão para a gente discutir. O que a gente entende é que, independente de como entende aquele que fala ou faz em nome de Deus, Deus está construindo uma história. Então, independente de Josué achar, a exemplo dos demais povos, que Deus entregou só porque eles venceram, a verdade é que Deus estava construindo, mesmo na necessidade das batalhas, Deus estava construindo a sua história. Certo? E o que difere o comportamento de Josué para o comportamento de outras pessoas na história que pensaram desse modo, o que difere é porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ou seja, o mérito não está em Josué. O mérito está no plano eterno de Deus. Tá? A gente vai ver isso porque nós vamos ver muita coisa absurda daqui para frente. A gente entra nos livros históricos e é uma barbaridade atrás da outra. Tá? Então vamos lá. Josué, escrito tradicionalmente por Josué. Ele vai falar mais ou menos num período de 35 anos, quase 40 anos, que vai de 1406 a.C., que é a morte de Moisés, até 1375 a.C. Ele fala isso, ele fala da onde, né, da travessão, da travessia do Rio Jordão, né, que é a Transjordânia. Jericó, a batalha de vem com Josué lutar em Jericó, Gilgal, Gibeão, as terras altas centrais de Canaã, e aí eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Siló e Siquém é a travessia, a entrada em Canaã e também a moção de conquista da terra. Abrange esses ambientes, tá? Personagens centrais: Josué, Caleb, que são os dois espias. Josué agora é o líder de Israel, mas Caleb foi espia com ele desde 40 anos atrás até agora. Raabe, alguém lembra quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta. Prostituta que deixa eles entrarem, esconde eles na casa dela. Isso, e ela morava à margem da muralha de Jericó. Numa região marginalizada mesmo, né? Nas cidades antigas, quem morava perto da muralha sempre foram os pobres, os bandidos, os bêbados, os mendigos e as prostitutas. Porque era a margem, era a marginal da cidade. Né? Eles ficavam afastados do centro da cidade. Geralmente, o centro da cidade era a parte mais alta da cidade, mais importante da cidade. Né? Acã, alguém lembra quem foi Acã? Não. Né? Acã, ele comete um erro, né? Na invasão a Jericó, Deus manda não saquear a cidade. E Acã se encanta com as riquezas da cidade, as capas, os ouros, o couro, e ele rouba e esconde nas suas coisas um pouco desse espólio. E Deus tinha mandado não saquear. Então parece que Deus abriu o chão e engoliu ele, a casa dele, a família dele. Não foi esse? Isso, Deus abriu o chão e engolir a galera acontece lá atrás, sobre Mas ele roubou, tinha as coisas guardadas, isso, escondidas na cabana dele e tal. A gente vai chegar lá certinho, tá? Aí tem Adonizedeque, Eleazar e Finéias, né? Finéias é aquele do Phineas e Ferb, né? É isso aí, do espião lá, o ornitorrinco. O propósito desse livro é um registro histórico de como o Senhor cumpre a sua promessa de entregar Canaã como herança para Israel, tá? Quais são os temas que legislam esse livro, tá? As cidades de refúgio, a lei de Moisés e as memórias que o povo carrega, tá?
A lei mosaica ainda vale para esse povo. Lembra, a partir daqui é que a legislação de Deuteronômio está valendo. Tá? Até então era a legislação do Levítico. Aqui é quando a legislação do Deuteronômio começa a ser levada a sério. Tá? Interessante é o seguinte, o nome Josué, ele é um nome hebraico, tá? E em hebraico se fala Yehoshua, tá bom? O nome de Jesus, ele é uma pequena abreviação do nome de Josué, tá? Porque Jesus em hebraico é Yeshua. E Josué é Yehoshua. Certo? Então, assim, em tese é o mesmo nome. Problemas aí nisso, tá? Problemas aí nisso é o seguinte: Jesus não falava hebraico. Jesus falava aramaico e grego. Então, Yeshua é falar do Jesus cujo nome ele nunca usou. Tá? O nome de Jesus em aramaico é Ishu. Ishu ou Isho. Y-S-H-U. Ishu. Então, Jesus mesmo nunca foi chamado de Yeshua, nem de Yehoshua, porque o hebraico ele já não era mais falado em Israel. O que era falado era um aramaico, que era uma evolução do hebraico. Era como assim, se o meu nome em português de Portugal fosse Cesário. Um exemplo, tá? E o meu nome hoje no português atual é César. E é como se alguém ficasse me chamando de Cesário. Não faz muito sentido, porque o meu nome é César, certo? Então é mais ou menos. Yeshua, então. Porque a igreja viveu uma certa judaização nos últimos anos, né? Presença de cultura judaica, nem da época de Jesus não era, mas presença de cultura judaica e Antigo Testamento. trouxe de volta coisas do Antigo Testamento para a igreja. Começa com uma certa questão cultural. Algumas igrejas, se fossem. É porque o pessoal acaba não lendo muito Hebreus e Gálatas, porque se lesse, parava com isso. Porque o apóstolo Paulo condena qualquer tipo de prática judaica dentro da igreja. Qualquer tipo de prática judaica dentro da igreja. Né? Então, por exemplo, a gente tem canções que a gente canta Yeshua, Yeshua. Se a gente quiser ser historicamente correto, teria que ser Yeshu. Você está falando, Pri, desculpa. Não, estou dizendo que do Antigo Testamento usam-se mais o hebraico. Se focassem no Novo Testamento, seria o aramaico. Como língua de Jesus e como língua de Jesus, sim. Agora, o Novo Testamento ele é completamente escrito em grego, salvo uma parte do Evangelho de Marcos que foi escrito em aramaico. Tá? E beleza, então vamos lá. O nome de Jesus em hebraico, Yeshua. Ele nunca foi chamado assim, ele era chamado de Ishu, porque esse é o nome dele no aramaico, tá? Agora, no Novo Testamento, o nome de Jesus é escrito em grego. E é Iesu. Ieosu, mas o O não pronuncia, então é Iesu. Tá? Quando a gente chegar lá em fazer os estudos de língua que a gente está prometendo aqui, eu vou trazer todas as informações para vocês. Eu estou comentando porque Josué é a origem do nome hebraico Yeshua, que é a origem do nome aramaico Ishu, certo? Só o grego mesmo que não parte dessa leitura. O grego parte da leitura direta da língua grega. Tá?
Ah, então, assim, eu vou falar um negócio para vocês que é o seguinte: estudar teologia estraga um monte de costume que a gente tem. Porque você vai perceber que um monte de costume que você tem, um monte de pensamentos que você tem, um monte de culturas que você adotou hoje, fazem parte da observação de alguém que possivelmente estava equivocado. E você abraçou aquilo como, não como fé, mas como argumento de fé. Então a gente pode clamar Yeshua. Quando você entende que Jesus entende isso no seu coração, porque ele entende a nossa ignorância. Ele vai lidar conosco a partir da nossa ignorância. E ele vai nos abençoar. A questão não é a bênção. A questão é que toda vez que você cantar Yeshua, você vai lembrar, não é Yeshua. Esse é o problema. Você pode cantar a música do Yeshua, pode, não tem. A questão não é certo e errado. A questão é que você vai perceber que algumas coisas não são coerentes com a realidade que as escrituras trazem pra gente. E aí, em algum momento, coisas assim como essa, que são pequenas, você vai relevar. Certo? Não tem problema. Vai continuar cantando Yeshua. Você só vai lembrar que não é Yeshua. Você só vai lembrar que Jesus era chamado de Yeshu, tá? E no Novo Testamento, Jesus era chamado de Ieossus, ou Jesus. A pronúncia é Jesus. Né? Então, essas informações vão ficar em você. O problema de estudar a Bíblia, é que você vai ouvir, e deve acontecer isso, você vai ouvir pregações a partir de dois ambientes. O primeiro é como ovelha sendo edificada. Você vai ouvir, vai reter o que é bom para sua vida. O segundo, e você não vai conseguir desligar, é que você vai começar a ouvir pregações como estudante de teologia. E você vai ouvir coisas que você vai dizer, olha, isso não é assim. Entretanto, você vai filtrar e vai reter o que é bom. O que você não pode fazer é começar a julgar tudo e todos e não reter o que é bom. Mas julgar o que você está ouvindo, isso é inevitável. Se você não fizer isso, você é um péssimo teólogo. Por quê? Inclusive, julgar as profecias, julgar o que é dito pelo preletor, é um ensinamento do apóstolo Paulo, praticado pelos bereanos já no livro de Atos. Então você deve ouvir o pastor pregar, seja lá quem for, e você fazer a sua conta interna. Olha, isso que ele disse eu entendo porque ele disse, mas não está certo. Entretanto, o que ele disse tem essa intenção, então eu vou reter isso aqui para frente. Mas você vai começar a desfazer argumentos que são teologicamente equivocados, você vai começar a desfazer. E é isso que deve acontecer para que você melhore a qualidade da pregação da igreja na próxima geração. Ah, César, eu não gosto de assumir uma postura crítica. Então você nunca vai ser um pregador. Porque você não pode pregar pior do que a geração passada. Você tem que pregar melhor que a geração passada. E para fazer isso, você precisa identificar onde a geração passada erra, para que você busque não errar. Ou cometer erros diferentes, mas não os mesmos. Então, você assumiu uma postura de eu estou estudando Bíblia, mas eu me nego a questionar aquilo que eu ouço sendo pregado, então abandona, porque você está fazendo isso aqui justamente para ter um material que de repente pessoas que você ouve não têm. Então, você não deve entrar pelo caminho de julgar o pregador que você ouve como a intenção do pregador que você ouve, mas julgar se aquilo que ele está dizendo é coerente com o evangelho, coerente com as escrituras ou não. Então, assim, é por isso que toda vez que tocou a música na igreja que eu ia lá na Novo, tocava a música lá, Yeshua, eu cantava junto, mas eu sei que não é. Certo? E em nenhum momento eu falei, olha só que povo ignorante que não sabe. Não, a gente tem que ser adulto também. Né? E sendo adulto é quando você sabe filtrar as coisas, tá? Não é pra gente virar adolescente que fica apontando o dedo pros outros, ó, errou aí. Não, não é nada disso. Você vai identificar muitos erros de pregação que você ouviu até hoje e achou normal. Você vai identificar muitos erros, entretanto,
a sua postura é de filtrar e reter o que é bom, aquilo que é engano você simplesmente desconsidera e ensina os da sua casa. Chega na sua casa, conversa com o teu marido, com teus filhos, com a tua esposa, ó, isso que foi dito lá hoje, metade tá certo, metade não tá, vou te explicar por quê. E você edifica a sua casa, certo? Então é isso, não tem como você estudar teologia e não fazer essa análise. Se você não fizer essa análise, você está sendo um péssimo estudante. Tá bom? Vamos lá, Josué 24:15 é aquela frase que todo mundo usa como promessa e não é promessa. Tá? Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Tá? Por que isso não é promessa? Porque é Josué avisando os príncipes de Israel. Ele se reúne com esse povo e diz o seguinte: olha, entramos aqui, agora é o seguinte. Vocês querem fazer amizade com quem vocês quiserem fazer? Vocês querem servir os deuses dos amorreus, cuja terra a gente está? Vocês façam o que vocês quiserem. Estou aqui avisando vocês que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então isso é uma postura, não é uma promessa. Muita gente declama isso como promessa. Tem problema? Não é coerente. Então eu estou usando um texto fora de contexto para uma esperança. Quando, na verdade, isso aqui deveria ser: reúne a família, reúne a sua casa e fala para os seus filhos: olha, independente das frescuras que vocês estão vivendo aí, adolescente, querendo ser grandão, eu estou avisando vocês que aqui a gente serve ao Senhor. Tá certo? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Então vamos avisar os outros agora. Então vamos avisar os outros agora. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é uma promessa de Deus para mim, é uma promessa minha para os homens. Eu estou avisando as pessoas. Então, eu quero orar: Senhor, hoje meus filhos estão desviados, mas eu quero que a verdade de Josué, a postura dele, seja uma verdade da minha vida. Então, Senhor, realiza isso no meu coração, para que eu possa dizer para todos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso pode ser usado como oração? Pode. Tá errado? Não, tá certo, inclusive. Desde que isso seja esclarecido e a pessoa saiba que ela está não desejando a promessa de Josué, mas que ela está desejando ter a mesma postura de Josué. Você percebe que é uma correção de rota. Não é dizer para a pessoa: olha, você não pode orar pedindo para que a sua casa... Não pode! Mas entenda que você está querendo imitar a postura de Josué e não a promessa de Josué. Então é começar a corrigir promessas que podem até ser inocentes, mas elas estão equivocadas. Então a teologia certa, ela não vai destruir a fé das pessoas, ela vai trazer a fé das pessoas a partir do ponto de vista mais adequado. Bom? Então... Irmãos, será que a galera não usa muito mais aquela referência de Atos e os apóstolos, É que isso também não é promessa. Não, então, mas ela é muito mais. Eu acho que ela é mais fácil pegar ela como promessa do que essa de Josué, né? Porque a de Josué está claro o que tá dizendo. É que a de Josué está claro quando a pessoa lê, né? Se ela não lê, não fica. Mas está muito perto, né? Assim, tipo, se você isolar só: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, beleza. Isso. Está muito perto, né? E o de Paulo, você pode meio que usar: cara, eu sei que Paulo falou para aquele rapaz. Foi uma promessa. É que o que Paulo diz é o seguinte, ó. O que Paulo diz é o seguinte: olha, creia no Senhor Jesus e será salvo. Você. Isso. Se a tua casa crer no Senhor Jesus, ela também será salva. Então o que Paulo está dizendo para aquele rapaz não é o seguinte: creia no Senhor Jesus e você e a sua casa serão salvos. Ele está dizendo o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu crê no Senhor Jesus e será salvo. A tua casa crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquilo ali é uma linguagem.
Esse é o problema da gente fazer exegese em português. Eu vou mostrar para vocês depois, quando a gente chegar em aula de exegese, eu vou trazer para vocês a Bíblia interlinear. E vocês vão começar a entender como funciona o pensamento da época, porque a estrutura daquilo que eles dizem, porque o que Paulo diz é o seguinte, olha, por exemplo, em português o que Paulo está dizendo é o seguinte, se eu crer em Jesus, eu vou ser salvo e não só eu, minha casa também. Só que não é isso que Paulo fala. O que Paulo diz é o seguinte, ó, Marco, crê em Senhor Jesus e você vai ser salvo. Tu e a tua casa devem crer no Senhor Jesus para serem salvos. Então, assim, não é só você crer que a tua casa vai ser salva. Você vai ter que crer. A Gi vai ter que crer. A Zozô vai ter que crer. A Sofia vai ter que crer. O Lorde vai ter que crer. A avó vai ter que crer. E a tia vai ter que crer. Então assim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem deve fazer isso, apóstolo Paulo? Tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus e ser salvo. Então, assim, esse é o ponto de exegese que a gente precisa começar a encontrar. Não é, olha, eu creio que eu serei salvo, eu e minha casa. Não, eu creio que eu serei salvo. Para minha casa ser salva, eu tenho que levar a minha casa a crer. Então é pregar o evangelho para meus filhos, pregar o evangelho para minha esposa, pregar o evangelho para meu marido, pregar o evangelho para a sogra, pregar o evangelho para o cachorro, pregar o evangelho para todo mundo. Só que isso também é levado como promessas. E aí, assim, tem problema? O problema é que promessas costumam infantilizar a fé das pessoas. E ela começa a achar que uma postura, um ato de fé, como é que são chamados isso? Profético, como é que fala? Ato profético tem poder em si mesmo. O ato profético não tem poder em si mesmo. Inclusive, ato profético no Velho Testamento e no Novo Testamento significam coisas absolutamente distintas. Distintas, para ser mais correto. Tá? Vamos passar aqui para a próxima tela. Aqui é o seguinte: lembra que eu falei que Josué entra na terra e jamais eles conseguiram recuperar o território todo? Lembra disso? Então é isso. Vou mostrar para vocês. Lá em cima, ó, território que ficou para Aser, o território de Naftali, o território de Zebulon, o território de Manassés é esse maior. Era a tribo mais numerosa. Qual é a tribo de Manassés? É a tribo que vem no lugar de José. Manassés é filho de José. Manassés é um nome egípcio, não é um nome hebreu, tá? E mais a tribo de Manassés é a que vem no lugar da tribo de José, tá? Gade, olha lá, Efraim, a tribo de Dan, tá? Essa aqui em vermelho no meio que eu não consigo, Issacar, a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Judá. Isso aqui foi o que eles conseguiram conquistar na entrada prometida. O problema é que toda essa terra aqui é Canaã. Você quer ver a treta? Tá vendo o nome Filisteus aqui do lado? Uhum. Ok? Filisteus, eles dão o nome dessa terra com o tempo para Filistina. Certo? Já ouviu falar em Filistina? Ok? Filistina hoje em dia é chamada do que, gente? Palestina. Palestina. Olha aqui, ó. A Gaza aqui, ó. Aqui é Gaza. Essa treta de hoje acontece porque o povo foi para o Egito e ao invés de ficar 12 anos, ficou 400. E quando tenta tomar a terra prometida, não consegue tomar tudo. Olha os amalequitas aqui embaixo. Olha os Edom, olha Edom aqui. Olha Moabita aqui. Olha a Amonita aqui. Olha Arameus aqui. Israel não consegue recuperar a terra nunca mais. Então as tretas que Jerusalém passa hoje, que Israel passa hoje com os filisteus, porque os palestinos são o povo descendente dos filisteus, a treta que passa até hoje, ela começa antes de Moisés, gente. Saca?
A tribo de Levi, está escrito aqui do lado, é a única que não recebeu o território, porque a porção e a herança de Levi é o próprio Senhor. É por isso que cada uma das outras tribos devem oferecer uma 10ª parte daquilo que produzem, para que a tribo de Levi tenha uma parte inteira para viver de modo digno. Lembra, gente? O dízimo sempre foi relacional. Abraão, quando entrega dízimo a Melquisedeque, ele não entrega porque havia um tributo. Ele entrega porque ele se relaciona com Melquisedeque. Ele entende que Melquisedeque é um sacerdote do Altíssimo superior a ele, por isso ele entrega dízimos então a Melquisedeque. Os dízimos entregues por todas as tribos à tribo de Levi acontece porque a tribo de Levi não faz outra coisa a não ser cuidar espiritualmente dessas demais tribos. Então é relacionamento. Eu estou te servindo, por isso você então me dá de comer. E era isso que acontecia, tá? Agora, a metade da tribo de Manassés não entra na Terra Prometida. A tribo de Ruben e a tribo de Gade não entram na Terra Prometida. Eles ficam à margem do Jordão. Percebe? A metade da tribo de Manassés não entra na Terra Prometida. Porque aqui é o Rio Jordão cortando no meio. Eles entram, ajudam a conquistar nas batalhas e voltam. A tribo de Gade também está fora da Terra Prometida. A tribo de Ruben também está fora da Terra Prometida. Tá? Aqui, o Jordão para cá, é um território que hoje a gente conhece como Jordânia. Aonde fica Petra, aquele lugar de rochas com palácios entalhados. Né? Seu pai teve lá, não teve, Marco, na Jordânia? Acho que sim, né? Ele teve no Egito, então geralmente faz esse passeio, Egito, Grécia, Jordânia, Israel, então pode ser que ele tenha passado lá. Então você percebe, ó, metade de Manassés para fora, Gade para fora, Ruben para fora. Olha aqui, ó, todo o território de Israel para ser. E acontece o seguinte, infelizmente, todo esse território aqui fazia parte da terra inicial também. O problema é que não consegue ser retomado depois. Vamos lá, gente. Legal, vocês vão ter esse mapa aqui, é bacana para ver aonde cada tribo cuidou, tá certo? Vamos para a próxima, Juízes? Vamos para Juízes? Bora. Juízes, autor desconhecido, tá? Por volta do ano 1000 a.C. Os juízes eles passaram a ser os governantes de Israel. Israel passa a ser, então, governada por juízes. Quem é o primeiro juiz? Josué. Josué é o primeiro juiz, tá? Olha interessante, os juízes, tá? Débora, respeitada juíza. Gideão, que tem a Batalha dos 300. Sansão, tá? O último juiz, você lembra quem foi o último juiz? Pensa o seguinte, ó, o último juiz, ele tem que inaugurar a nova era. Depois da era dos juízes, vem a era dos reis. Então foi Samuel. Samuel é o último juiz. Tá? Ele traz a era dos reis. Tá? Então vamos lá. Cidade de Israel, Canaã, principalmente na região montanhosa central. Vamos voltar aqui. Qual é a região montanhosa central, gente? Qual é a cidade edificada sobre um monte? Jerusalém. Jerusalém, aqui, ó. Região montanhosa central é essa região aqui. E pega Jerusalém, Belém, Gilgal, Betel. São as regiões mais altas. A cidade edificada sobre um monte é Jerusalém. Então é a cidade que fica aqui. Tá bom? O propósito é falar do declínio espiritual de Israel. Quando você sabe que Sansão é um juiz, você já sabe que a coisa desandou completamente. Certo? Sansão é um desastre. Sansão é um desastre, tá?
É... Bom, o Senhor manda salvadores, tá? E juízes. O anjo do Senhor aparece, tá? Tem um trecho lindo em que ele fala o seguinte: questiona, mas qual é o seu nome? E o anjo diz o seguinte: o meu nome é maravilhoso, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui o trecho. Juízes 13:18, é isso mesmo. O anjo do Senhor aparece a Manoá e sua esposa e eles questionaram qual é o seu nome. E ele responde: o meu nome. Por que você pergunta o meu nome? O meu nome é maravilhoso. A gente vai para Isaías e diz: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, né? Então, quando a gente fala o anjo do Senhor apareceu, geralmente a gente está falando de uma epifania, de um encontro do homem com o próprio Cristo, tá? Geralmente a gente entende que é Jesus aparecendo ali, certo? Então, eu já ouvi falar, não sei se é correto, que quando no Antigo Testamento aparece o anjo com A maiúsculo, é Jesus? Isso. E quando Ou nem aparece, sempre? e quando aparece Senhor com Tudo tudo maiúsculo maiúsculo é Adonai, é, é é o nome de Adonai, Deus, né? é Adonai. Na verdade seria Yod He Vav He, que eu vou ensinar para vocês isso no hebraico, na aula de hebraico. Só que o judeu não pronuncia Yod He Vav He, ele pronuncia Yod He Vav Ke. Ele não fala, o judeu não fala Elohim, ele fala Eloquim, porque ele não quer pronunciar os nomes de Deus. Por isso eles substituem, quando você vê lá Senhor maiúsculo, na verdade está escrito Adonai. Adonai significa o Senhor, tá? Então eles substituem para eles não falarem Yod He Vav He, que é o tetragrama, para eles não falarem Elohim, eles falam Adonai, Eu tá? ouvi falar, você também, não vou fugir, mas só me diz se é real, que nas traduções eles substituíram, então, até por Senhor, para que a gente não falhasse no mandamento de não dizer o nome de Deus em vão. Porque É Deus que não é o nome de Deus. sim. Deus faz parte de quem ele é, né? Mas Deus não é o nome dele. Então, para que isso não acontecesse, substituíram o nome nas escrituras por Senhor. Então, Exato. maiúsculo Foi, seria essa referência, esse sim, nome real, né, de sim. Deus. Só que isso é um equívoco da interpretação do mandamento. O mandamento diz o seguinte: não carregue o nome de Deus em vão. Não é falar o nome de Deus em vão. É você dizer que você é de Deus e você não é. É você falar em nome de Deus e você estar mentindo. É você profetizar em nome de Deus e você está inventando. Então, o mandamento não tem como não usar o nome de Deus em vão, não é pronunciar o nome de Deus. A palavra lá em hebraico vai ser carregue, não leve o nome de Deus em vão. Então, isso não tem a ver. Os judeus fazem isso até hoje. Eles falam Yod Revavke, eles falam Eloquim, eles falam Adonai, mas isso é um engano que eles mesmos reconhecem que não é isso. Eles reconhecem que não é isso, mas a tradição oral ensinou eles a fazer assim. Então, isso é um equívoco lá de trás, certo? E eles trazem isso até hoje. Então, assim, eu não discuto muito porque os judeus eles são os donos do Velho Testamento, não tem muito que a gente discutir com eles. Mas eles sabem que isso é um equívoco, tá? O Mirra dá entrevistas até hoje, assim, em podcasts, ele fala, isso a gente faz por cultura, mas a gente entende que não é isso, tá? É muito bom, inclusive, ouvir esse cara. Ele é inteligente, né? É. Então vamos lá, gente. Meguido era uma das regiões que Manassés não conseguiu recuperar, tá? E Meguido é o lugar aonde se anuncia que vai acontecer a última batalha do Apocalipse, lá o Armagedon, nas terras de Meguido, tá bom? Josué morre no final do livro de Josué. Esse livro fala de Gideão, os 300, fala de Jefité. Jefité, ele foi um filho de uma prostituta. E ele era então dado para ser um fracasso.
Talvez por isso ele empreende uma valentia em relação aos seus irmãos, para que ele se torne então proeminente no meio deles. E ele vai guerrear em nome do Senhor, e na volta para casa ele diz: olha, Senhor, se o Senhor me entregar os inimigos nas minhas mãos, lembra do pensamento guerrilheiro comum dos povos antigos? Se o Senhor me entregar os inimigos nas mãos, eu vou sacrificar o primeiro que eu ver. Isso não é pensamento hebreu. Isso é pensamento dos povos antigos. Todos os povos antigos pensavam desse jeito. É por isso as críticas às manifestações divinas no livro de Josué. Porque era assim que era pensado. E em Juízes se manifesta, o cara volta e a filha dele sai. O que tem de pastor defendendo que Jefité não matou a própria filha não está no gibi. O problema é que o texto diz que ele foi e fez como tinha votado. Certo? Então, assim, ô César, tá na Bíblia, então Deus concorda? Não, isso é narrativo, lembra? Não é normativo. O livro de Juízes é narrativo, não é normativo. Tá cheio de boneco lá, tá cheio de bolacha lá que Deus não aprova e Deus não mandou fazer. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Tá? Sansão. O César Sansão foi o nazireu, tá? Ele era juiz e ele foi derrotado porque Dalila cortou o cabelo dele. Não. Ele foi derrotado porque ele quebrou todos os votos que o nazireu fazia. Cortar o cabelo foi o último deles. Sansão encontra um cadáver de um leão. Sansão vê um favo de mel crescendo no cadáver do leão. Nazireu não podia tocar em cadáver. Sansão não só toca no cadáver, como pega o favo de mel do esqueleto do leão, como come do favo de mel e como leva do favo de mel para os pais dele comer. O nazireu não podia se relacionar com mulheres durante o voto. O voto de nazireu podia durar 30 dias, 6 meses ou a vida toda. Um outro nazireu que a gente conhece é João Batista. Tá? Então, no final do voto, o nazireu cortava o cabelo fora. Tá? No final do voto, o nazireu cortava o cabelo fora. O problema de Sansão é que Sansão não só se relacionou com mulheres durante o voto, como ele se relacionou com muitas mulheres durante o voto, e ele se relacionou com muitas mulheres durante o voto, inclusive mulheres de fora do arraial de Israel. Ou seja, Sansão, olha só, olha o que Sansão faz. Sansão se torna homicida porque ele mata um monte de gente com a queixada do jumento. Sansão faz um voto de santidade e um voto de exclusividade. O que ele faz? Ele é homicida. Sansão ele é fornicador. E Sansão faz como é que quando a gente quando a gente trata de modo errado algo que é sagrado? Qual é a palavra? Não. O que ele é como você entra no templo e você joga merda no templo. Profana. Jesus não. E Sansão profana o próprio voto tocando em cadáver. Então, assim, Sansão não prestava, meu irmão. Agora, a história de Sansão, ela é interessante porque a gente, às vezes, fica pecando no nosso escondido, aí a gente chega na igreja e Deus usa a gente para abençoar a igreja. Assim como Deus usava Sansão para defender o povo de Israel. E a gente acha que o fato de Deus nos abençoar e nos usar para falar com alguém, ministrando louvor, ou pregando, ou qualquer coisa, a gente acha que Deus está validando a nossa vida. Mas Deus não estava. Mas Deus não estava validando a vida de Sansão. Deus estava condenando Sansão. E Sansão comete os pecados que comete para a própria condenação. Tá?
Sansão, ele dá a volta por cima quando ele destrói os filisteus, porque ele acaba derrotando todo um. Não era nem um palácio, era uma arena onde ele estava sendo exposto como libação. Tá? Vamos lá? Ruth, esse livro precisa ter maturidade. Tá bom? Precisa ter maturidade, que aqui não é conversa de criança. E eu vou falar coisas aqui que vocês não concordam, tá? E eu vou falar coisas aqui que se vocês saírem daqui e contar pro pastor de vocês, ele também não concorda, não. Ele vai dizer que eu tô errado, que eu tô querendo dar um olhar muito humano, carnal pro livro. Só que eu, na minha opinião, é o seguinte: a gente costuma olhar para a Bíblia com um olhar muito puritano, muito pudico, achando que tudo que acontece na Bíblia é santo. A gente tem Abraão entregando a mulher para transar com o faraó 2 vezes. Isso é fato, você não consegue negar. A gente tem Judá dormindo com a própria nora sem reconhecê-la, porque ele estava acostumado a dormir com prostitutas que ele não conhecia. A gente tem esses eventos acontecendo na Bíblia, gente. E a gente tem aqui Ruth, não era uma mulher ruim, era uma boa mulher. A gente tem Ruth seduzindo Boaz para que ele fosse o seu resgatador. Olha só, Ruth é um autor desconhecido, mesma época dos juízes, tá? Acontece em Belém e em Moabe, porque Ruth era uma mulher moabita, tá bom? Ela era casada com o filho de Noemi, o filho de Noemi morre, e elas decidem voltar para a terra de Noemi. E Noemi era uma mulher, então, israelita, né? Noemi era uma mulher do povo hebreu, tá? E ali, Boaz é o resgatador, mas existem outros resgatadores na frente de Boaz. Boaz, quando ele decide ficar com Ruth, ele precisa negociar com aqueles que antes dela tinha primazia. Boaz não era o próximo da lista como resgatador. Boaz era um parente distante. Mas Ruth gosta de Boaz. Ruth gosta de Boaz. E Deus é bom com Ruth em colocá-la na vida de Boaz, porque Boaz era um homem bom. Tá? Agora, olha só o que Ruth faz. Boaz está num lugar onde só homens dormiam, que era onde se deitava os grãos. Só homens dormiam naquele lugar. Ruth invade um lugar onde tinha só homens dormindo. Se ela fosse pega naquele lugar, ela poderia ser apedrejada. Ela invade aquele lugar. Ela encontra o lugar onde Boaz está dormindo. E ela descobre os pés de Boaz. Ah, isso quer dizer que ela estava se colocando ali, pedindo para que Boaz a resgatasse. Ela se oferece sexualmente para Boaz. É isso que Ruth faz. Porque é isso. Eu sei, se vocês levar esse assunto para outras pessoas, vão dizer, imagina, porque para eles isso não podia acontecer. Assim, gente que acha que Cantares é sobre Jesus e a igreja, esse povo. Puritano, que acha que a Bíblia não fala, que a Bíblia não tem trechos para maiores de 18. A Bíblia tem muitos trechos para maiores de 18. Esse é um desses. Ruth descobre os pés de Boaz, se deita sobre a capa dele, e a atitude dela significa: Boaz, eu estou aqui à sua disposição. Você faz comigo o que você quiser. O fato de não ter acontecido nada naquela noite foi porque Boaz foi honroso. Não porque Ruth não se ofereceu para ele. Porque o significado da atitude de Ruth, de ir para um lugar onde ela não era vigiada por Noemi, ela não era vigiada por ninguém, e ela deita aos pés de um homem, o ato dela é: Boaz, faz comigo o que você quiser.
Boaz acorda, a vê, a instrui para que ela vá embora antes que todos se levantem. A Bíblia não deixa claro se aconteceu algo ali entre os dois. Eu até entendo que pode não ter acontecido. Mas aquilo foi uma estratégia de Ruth para seduzir Boaz. Funcionou. O ato pode não ter acontecido nada, eles podem não ter tido uma incursão sexual ali. Até acredito que não. Mas isso acontece pela honra de Boaz e não pela atitude de Ruth. A atitude de Ruth foi, de fato, se expor a Boaz. E ela faz isso. Mas essa foi uma orientação da sogra dela. Sim, sim. Lembrando, gente, vamos lembrar aqui de uma coisa, tá, gente? Ruth não era virgem, tá? Não, ela era viúva, tá? Então, assim, não é novidade nenhuma para ela, certo? A questão é que a gente costuma olhar para os textos bíblicos. Lembra quando a gente discutiu Noé? Que o filho de Noé descobriu a nudez do pai? E eu vi o pai pelado, e aí isso é motivo para ser expulso. Lembra que a gente discutiu que tem muita gente que acredita nisso, porque, nossa, imagina ver o pai pelado, que horrível. Quando na verdade não. Existe uma corrente de pensamento que entende que o filho pode ter abusado do pai, ou zombado do pai ali na nudez dele. Sabe? Como aí abusado que eu digo não é só sexualmente, mas é abusado ali da nudez do pai para a vergonha do pai. Ele pode ter jogado coisa no pai, ele pode ter chutado o traseiro do pai, ele pode ter pego os bagos do pai e ficado chacoalhando e mostrando pros outros, ó, aqui, ó. Não foi simplesmente porque ele viu, ele zombou. E ele pode ter zombado sexualmente ou ele pode ter zombado da sexualidade do pai. A gente não tem o detalhe do que aconteceu, só que não é aquilo que a gente acha. Não é só, o pai tá pelado. Pronto, motivo para ser expulso. Não é isso. Assim como Ruth descobre os pés de Boaz. Nossa, ela foi e tirou o pé de Boaz debaixo do cobertor. Foi isso que ela fez? Não, não foi isso que ela fez. O que ela faz tem outra implicância. Assim como o que o filho de Noé faz também tem outra implicância. Tem outra implicação. Certo? Uma fala muito digna em casamento que eu já vi um monte. Olha, para onde tu fores irei, onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será meu Deus, o teu caminho meu será. Né? Nossa, o que eu já vi disso em casamento e na verdade é Ruth falando para a sogra dela isso aí. Entendeu? Porque senão Noemi ficaria desamparada, ela não teria um marido, um resgatador, e ela ficaria uma moradora de rua. Ruth a ama, Ruth tem chance de conseguir um outro marido que cuidaria dela e de Noemi. Então, na verdade, esse ato é um ato de Ruth salvando a vida de Noemi. E Noemi, uma senhora esperta, sabia que Ruth era bonita e sabia que Boaz ia cair. Noemi vai e instrui Ruth. Então, assim, onde é que entra Deus aqui? Onde entra Deus? Entra Deus porque, apesar dos erros, apesar da sedução de Ruth, era Deus construindo uma história. Deus constrói a sua história apesar de nós. Gente, me explica por que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi era pior que todos nós juntos. Me diz qual foi o pecado que Davi não cometeu. E por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque independente de Davi, Deus tem o seu propósito. Então é isso que a gente precisa começar a entender. Os nossos heróis da fé, eles não são os nossos heróis da fé porque eles eram homens mais santos do que nós. A maioria não foi. A maioria não foi. Uma hora eu vou explicar Davi para vocês, pra gente chegar lá, e vocês vão falar, ô louco, César. Eu vou explicar Davi para vocês. Não é que vocês não entendem, não, vocês entendem. Só que vocês entendem com o filtro da igreja evangélica que deixa tudo mais leve, quando na verdade o que Davi faz é muito mais pesado. Davi não é. Ó, vou só jogar uma bombinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Davi não adultera com Batseba. Não é isso que ele faz. Davi abusa de Batseba.
Ele manda trazer ela, ele não pergunta se ela quer. Ele ordena que ela se deite com ele, ele não pergunta se ela quer. Sim, ele é o rei, né? Ele é o rei, ele abusa de autoridade para se deitar com a esposa de outro homem. Isso não é adultério. Isso é muito pior que adultério. Então, nos dias de hoje, Davi teria estuprado Batseba. Nos dias de hoje. Nós entenderíamos de outro modo. Ele teria abusado, seria como um chefe que ameaça mandar embora uma mulher bonita que tem que criar 2 filhos e ela não pode perder o emprego, e ele sabe que ela não pode perder o emprego, e esse chefe então começa a fazer cantadinha, a passar a mão e a ordenar que ela faça coisas com ele escondido no almoxarifado da empresa. O que Davi faz com o Batseba é isso. E esse cara é chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? A gente vai entender isso quando a gente chegar lá. Eu só estou trazendo essa pílula para vocês entenderem que não, a Bíblia não conta uma história bonitinha. A Bíblia conta uma história da queda da humanidade, e a queda da humanidade afetando os homens que são chamados homens de Deus, que pecaram em níveis que nós desconhecemos, porque nós hoje vivemos uma sociedade onde nós passamos pelo puritanismo. Hoje nós vivemos uma moral muito mais elevada. Davi vai matar o marido da como é que chama? Da Abigail, porque ele ficou chateadinho. Só por isso. O cara não matou ele, o cara... Você percebe assim, é absurdo o que a gente encontra na Bíblia. Só que a Bíblia não esconde esses defeitos. Que é pra gente olhar para eles. Não é pra gente fingir que não existe. É pra gente olhar para esses defeitos. Aí você vai falar assim, não, César, Davi, ele era homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. É lógico, depois de Natan esfregar na cara dele, não tem como ele se arrepender. Só que até Natan esfregar na cara dele, ele não se arrependeu, não. Ele estava tranquilão. Né? A gente vai investigar tudo isso lá pra frente. Então, o que acontece em livro de Ruth, gente? O Cantar de Salomão, César, então, o Cantar de Salomão não é um livro sobre Jesus e a igreja? Não, cara, é Salomão escrevendo os contos eróticos que tinha na cabeça dele. Então, Jesus quer tomar vinho do umbigo da igreja agora? Jesus quer lamber as torres de marfim, os filhotes gêmeos de gazela, que são os seios da igreja, então Jesus quer mamar na igreja. É isso que você... Desculpa, falar que o livro de Cantares de Salomão é Jesus e a igreja é o ápice de alguém tentando ser mais santo do que a Escritura. Ô César, então por que que tem isso? Por que, mano? Porque em Provérbios está escrito, em Eclesiastes está escrito, você, homem jovem, e aí isso serve para mulher também, goza com a mulher da sua mocidade. Aproveite a vida com ela. O casamento santificado por Deus, com a relação sexual santificada por Deus, deve ser aproveitado no seu máximo. Não, o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, não se neguem um ao outro para que vocês não entrem na tentação do inimigo. Então, casais casados, durmam juntos no sentido sexual mesmo. Aproveitem um do outro, desfrutem um do outro. E o livro de Cantares vem para dizer, olha, não há barreiras. O casal, porque o matrimônio é um lugar santificado, sabe? E desculpa, o que diz no livro de Cantares é, beijem-se, lambam-se. Aprecie as curvas da sua mulher. Aprecie o corpo do seu marido. Não, é que na verdade, Cantares... Eu estou adiantando tudo a matéria, né? Cantares é um livro que Salomão escreve sobre uma das suas esposas chamada Sulamita. Não é, gente? Como que a gente sabe que não é? Porque, para começar, Sulamita, quando ela fala do marido dela, ela está falando porque o meu homem, o meu amado, ele lavra o campo. Ele é moreno, queimado do sol. Salomão era rei, cara, não saía do palácio.
Salomão, ele escreve, então, uma ficção, ele escreve uma novela, ele escreve um conto erótico. E eu estou dizendo isso, gente, porque a gente precisa parar de olhar para a Bíblia como se ela fosse um livro e aonde todo mundo que está lá dentro só faz coisa certa. E aonde tudo que está escrito na Bíblia sabe, você pode falar para sua filha de 6 anos. Não, não pode. A gente precisa ter sabedoria, porque a Bíblia é um livro que fala sobre todas as coisas. Tá? Pri, eu vou mandar o material sim. Eu já estou terminando também, tá? Vai ser só mais um livro aqui, a gente já vai terminar. E aí, outra coisa, gente. Davi, para agradar Saul, ele mata 200 filisteus e arranca a pele do pênis de 200 filisteus. É isso que ele faz. Me diz o que é que Deus tem a ver com isso, Marco. Me diz, Priscila, o que é que Deus tem a ver com isso. Me diz o que é que o plano de Deus de redenção com a humanidade tem a ver com Davi matar 200 filisteus e arrancar a capa do pinto deles. Me diz o que isso tem a ver, gente. César, não tem nada a ver. Mas ele faz isso, tá registrado no livro de Reis e Crônicas. Tá registrado no livro de Samuel. As cagadas que Davi faz. E não tem nada a ver. Então você percebe, o registro bíblico está aí para a gente ver os acertos dos grandes homens de Deus e os piores erros desses grandes homens de Deus também. Então a gente não deve olhar para a Bíblia como se a gente fosse criança. A Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia é um livro que tudo que está lá a gente tem que imitar. Não. A Bíblia é um livro que só tem escrito coisa boa. Não. A Bíblia é um livro que tudo que está escrito lá é Deus mandando a gente fazer. Não também. Então a gente precisa ter um olhar mais maduro. Ô César, mas esse não é o olhar que a maioria dos cristãos tem para a Bíblia. Não é. A maioria dos cristãos tem para a Bíblia um olhar, em primeiro lugar, místico, segundo lugar, que a gente tem que fazer o que está na Bíblia. Todo crente fala isso. O problema é que se você é um estudante de teologia, você já não é todo mundo mais. Acabou. Você vai começar a lidar com os esgotos que aparecem na Bíblia. Você vai ter que lidar com eles. Tá? O próximo livro é 1ª e 2ª Samuel. Vocês querem encarar 1ª e 2ª Samuel hoje ou vocês querem deixar para a próxima aula? Que eu vou precisar sair mesmo. Se você quiser continuar aqui com eles, mas eu vou precisar sair agora. Tá, não tem problema, Pri. Porque isso aqui eu posso te passar depois, tá tudo bem. Beleza. Falou então, gente. Mais 20 minutos para você é viável, Jennifer e Marco? Se for, a gente faz 1ª e 2ª Samuel. Se não, a gente deixa para semana que vem. Aqui como eu estou na igreja, acabou o balé, a criança já vai começar a causar aqui. Não, então tudo bem. Então a gente interrompe agora. Pelo menos ninguém perde nada. Tá? Mas 1ª e 2ª Samuel tem muita bolacha para nós falar, porque acontece muita besteira nesse livro. E assim, você tá aqui para falar das besteiras do livro? Não, eu tô aqui para mostrar como as coisas são. Só isso. Tá? Tá? Então, assim, próxima aula, então, a gente começa de 1ª e 2ª Samuel em diante. Tá bom? Beleza, valeu, gente. Então tá jóia, gente. Beijão pra vocês, tá? Fim de semana. Falou. Tchau, tchau. Valeu, até mais.